podendo agora um testemunho. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz hoje por estar aqui. A palavra de Deus fala, né, que muitos são os nossos planos, mas quem executa é o Senhor. Depois de 12 anos de muito sofrimento, os meus planos eram cultuação de graça, num salão de festa e convidar muita gente. Eu nunca imaginei que meu primeiro culto de ação de graça seria na igreja onde a minha irmã está junto com vocês dirigindo. Isso está sendo um presente para a minha vida, né? E eu agradeço muito ao Senhor. Eu vou ler aqui uma passagem. Foi a passagem que o Senhor ele ministrou no meu coração durante esses anos. Talvez eu não aguente, chore um pouco, porque foi muito forte, né? Mas Deus ele me deu vitória. Que está em Marcos 5, no seu versículo 25, que fala sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue. E certa vez, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes isso ia a pior, antes indo a pior, né? Tudo piorava na vida dela, né? Quanto mais ela gastava, pior ficava. Eu senti isso na pele. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disse-lhes os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu nunca imaginei que esses versículos fariam tanto sentido na minha vida. Mas todas as vezes que eu me sentia assim, como se nada mais tivesse solução para a minha situação, eu li essa palavra. E, para a glória de Deus, né, o milagre veio. Eu vou falar um pedacinho do início da vida do Lucas, para que vocês vejam e percebam o sentido de tudo. Quando eu engravidei do Wendel, eu tinha... Wendel Lucas é o nome dele, tá? Então, na hora que eu falo Wendel Lucas. E eu engravidei dele com 5 meses de gestação. Uma amiga da esposa do meu tio esteve na casa, na avenida onde nós morávamos. E ela olhou para mim e falou assim, olha, vai no centro e faça um trabalho, porque o seu parto está amarrado. Você vai perder essa criança. Minha mãe perguntou depois para mim se eu ia em algum centro. Eu falei assim, não. Se eu for num lugar, eu vou na igreja. Porque a minha avó, para a glória de Deus, levava a gente para a igreja desde muito cedo, né? Então eu não estava na presença, mas eu conhecia a presença. Então, conhecendo a palavra, você não vai beber em outras fontes, né? Aleluia. E eu fui na casa de uma amiga no sábado, no domingo, para levar o book da Glamour, né, as fotos para ela ver. E lá tinha uma jovem. E essa jovem andava de um lado para o outro. Eu me lembro como hoje era uma jovem com vestido longo, de manga, coque na cabeça. Tinha na cidade. E eu fiquei olhando, aí a menina falou assim, ela é meio doida. Ela anda assim, vai para monte, e com esse coque amarrado. Lembra dela, Jaqueline? E aí, antes da gente ir embora, eu falei para ela assim, não, ela é crente. Crente anda assim, ela não é doida não. E quando a gente estava saindo, ela falou assim, eu posso orar por você? Se eu te oferecer uma oração, você aceita? Eu aceito, a oração é sempre bem-vinda. E logo que ela começou a orar, ela falou assim, porque eu estou olhando para você e estou vendo seu bebê todo amarrado. E eu, já me falaram isso. E ela começou a orar e na hora Deus derramou uma glória tão grande naquele lugar, e já tomou ela em mistério. E o Senhor falava para mim assim, pode tu contemplar, mulher, esses 2 anjos do teu lado?
Olha esse anjo aí na tua frente, tampando essas covas, que tem 2 covas, uma para você e para o teu filho. Olha esses 2 anjos do teu lado, segurando essas correntes. E naquele momento, meu filho começou a se mexer. Já faziam 3 dias que ele não se mexia na minha barriga. E ela falou assim, o Senhor falou através dela assim: este virá para trabalhar na minha obra, será o meu varão. E durante todos esses anos, eu me assegurei nessa palavra. E eu falava para o Senhor: tu é fiel, Jesus, para cumprir essa palavra. E passou-se os anos, o Wendel ele sempre foi uma criança levada e sempre acometido de enfermidade. Ele teve infecção intestinal, ele teve meningite, ele teve pneumonia. Então ele teve várias enfermidades. Isso eu vejo que o inimigo das nossas almas já sabe da obra que Deus tem na vida dele e desde o ventre já começou a trabalhar para interromper essa obra. Mas maior é Deus, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele está vivo, está de pé. Com 15 anos de idade, meu filho prestou prova para EPICAR, porque queria ser piloto. Ele estudava muito. E estudava muito mesmo. Mas logo em seguida, ele teve perdas, conheceu pessoas que se envolviam com coisas erradas, né? Adolescentes como ele, mas já faziam uso de droga. E o Wendel experimentou a maconha. E depois disso, ele abriu um surto psicótico. E o primeiro surto dele, ele tinha 16 anos de idade. E eu não entendia o que estava acontecendo com meu filho. Naquele dia que ele teve aquele surto, que ele ficou virado 24 horas, achando que alguém queria matá-lo, eu pensei: pronto, usou cocaína, experimentou e não deu certo. Dali o meu filho foi internado. Passou 3 dias no postinho de saúde da Jacutinga internado. De lá foi para a primeira internação psiquiátrica no início da Silveira, com 16 anos de idade. Ali eu estava desesperada porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha noção do que ainda estava por vir. Foi só ocorrer. E o Wendel teve o primeiro surto, teve alta, teve o segundo surto e não parou mais. Foram vários surtos. Só no hospital psiquiátrico do Pedro II são 26 internações. Tem noção? 26 internações. Cada dia que eu ia internar o meu filho era um sofrimento imenso. Porque para mim, dentro do meu íntimo, eu sabia que aquilo dali não era esquizofrenia. Aquilo ali era espírito de loucura. Infelizmente, dentro de um hospital psiquiátrico, existem muitos internos que de doença mental não tem nada. É puramente espiritual. Tem também os que têm a doença mental, porque existe. A esquizofrenia é uma doença mental, de fato, ela existe. Mas muitos estão ali por problemas espirituais, perturbação mental. Durante essa trajetória dele, ele quis ir para o rock, ele saiu da igreja e já foi para o rock. Então ele foi para a pior parte do rock, que era aqueles que iam para cemitério, mexiam em bebida, nos despachos. E ele fez uso disso tudo. Ele bebeu bebida alcoólica no cemitério, ele pegava cigarro, ele pegava o dinheiro. E ele falava normal: mãe, eles não vão beber nada. E eu sempre falei para ele: meu filho, se pegar a tua guitarra, eu roubar a tua guitarra tudo para trás, o mundo espiritual ele existe. E aquilo ali foi oferecido por uma entidade, por um demônio. E quando você vai mexer ali, eles vêm te perturbar, porque você mexeu no que é deles. Um crente, um ungido, só mexe no despacho se Deus der ordem. Porque se Deus não der ordem, ele não mexe. Se Deus der ordem, ele vai lá, mexe, desfaz e acabou. Se Deus não der, não vai mexer, porque vai entrar no vento. E é assim que acontece. Com isso, o ainda só ficou mais perturbado e se afundou nas drogas. Porque nas drogas ele encontrava o alívio, né? E ele começou a assumir personalidades que não eram dele. Uma hora ele achava que era polícia e dava dura nos outros na rua. Você imagina você ter que andar atrás do seu filho porque ele dá dura em quem vem de bicicleta. E manda parar, e é foco, para. E mexe com a mão como se tivesse uma arma na mão. E eu tenho que ir atrás e fazendo assim, ó, para a pessoa entender que ele estava perturbado. E uma hora achava que era bruxo. E quando achava que era bruxo, se vestia de preto, se maquiava e saía até na porta de Pai Santo para dizer: eu sou maior do que você porque eu sou bruxo. E afrontava marginal, afrontava Pai Santo, afrontava todo mundo. Porque ele achava que tinha poder, e na mente dele ele tinha poder. E a mente da gente é muito poderosa, assim como nós acreditamos que a palavra de Deus é um decreto, e se você falar vai acontecer, se você começar a falar que está doido, se você falar que acha que vai sair fogo da tua mão,
ter muito cuidado com o que a gente fala e o que a gente pensa, porque vai acontecer. Você atrai aquilo para você. Eu aprendo isso com o meu pastor e é muito sério. O mundo espiritual é mais real do que o mundo que nós vivemos. Um certo dia, quando eu chegou em casa, eles estavam com uma vestimenta preta, todo maquiado, parecia um demônio mesmo. Você olhava para ele transfigurado. E ele sentado no sofá me olhando e eu falei assim, meu filho, eu olho para você está parecendo uma entidade, mas é um demônio, tá horrível. Mas eu olho para você e eu vejo como se eu estivesse num cinema, com aquela visão 3D, aquele cinema que eu não faço com 3D, parece que a cobra vai sair da tela e vai te avançar. Mas é só uma ilusão. Então, com os meus olhos naturais, eu estou te vendo aí todo maquiado, com essa roupa preta, horrível. Mas com os olhos espirituais, eu te vejo de terno e gravata, pregando a palavra de Deus. Então, eu sempre profetizei a bênção e a vitória na vida dos meus filhos. Aleluia! Eu nunca abri a boca para amaldiçoar nenhum deles. Por pior que fosse o cenário. Eu vou falar para vocês, muitas das vezes eu senti vontade de desistir. Eu cheguei a um ponto de olhar para o céu e falar, Senhor, prepara e leva. Mas não deixa Satanás tocar na alma dos meus filhos. Se for para morrer, Deus, tu prepara e leva. Mas que vá salvo. Porque, gente, já é horrível viver nesse mundo do jeito que está. Ainda morrer para o inferno é triste demais, né? Então, eu fui profetizando sobre a vida dele. E quando eu achava que ia melhorar, piorava. E daí ele começou a achar que era marginal e ia para a favela. Ficava 3 dias, 3 noites fora. E sempre alguém vinha até mim falar. E aí eu conheci o mundo da favela. Porque eu tinha medo de usuário de maconha, de cocaína, então nesse falo, né? E aí eu aprendi a não ter mais medo. Porque eu tinha que ir atrás do meu filho. E quando a gente tem que buscar um filho, você perde o medo de qualquer coisa. E eu comecei a entrar nas favelas, falar com homens armados. E quando você entra na favela, tem aquele monte de gente com fuzil, com pistola, com 38, aquelas mesas cheias de droga. A princípio dá um aperto no peito, mas o Senhor, vai comigo, eu tenho que achar meu filho. E eu ia atrás. Pedia para falar com o dono, porque para buscar você tem que falar com o dono. E quando eu falava, é o Lucas, o apelido dele era do rock, porque ele gostava de rock. Aí, ele tá me ensinando aqui os meninos a tocar bateria e violão para poder não ficar na rua. Ele tá dando aula na igrejinha ali embaixo. Onde que é? Então vamos lá. Eu fui conversar com o pastor da igrejinha, porque eu queria saber se era verdade. E o pastor, ele tá dando aula aqui de bateria e violão para as crianças. Mas de noite o pessoal bota ele aí para ficar com radinho, isso é perigoso. Porque é isso que o crime faz. Se você chegar lá agora e falar que quer ficar, eles te abraçam, eles te acolhem. É isso que Satanás quer. E eu orava muito. Muitas das vezes ele estava para a rua e eu ficava ali orando na varanda da minha casa. Eu ia para a rua olhar 3 horas, 4 horas da manhã, e eu na rua olhando para ver de onde ele ia vir. Que horas ele ia chegar, porque eu não conseguia dormir, eu não tinha paz para dormir. Meus filhos dormiam, meu esposo dormia, no dia seguinte ia trabalhar, mas eu não conseguia dormir. E assim foi, durante quase 12 anos. O meu filho foi da maconha ao crack. Da maconha ao crack. Isso é você. A gente não pode falar que eu fui no inferno porque eu não conheço o inferno. Mas foi um sofrimento terrível. Você vê o seu filho pele e osso fazendo o que for para conseguir usar a droga de preferência. E assim como essa mulher gastou tudo que tinha, eu e meu esposo, eu não, porque o financeiro já não tinha mais. Porque eu tive que parar de trabalhar porque não podia mais trabalhar. Eu tinha que ficar 24 horas esperando o próximo surto, tomando conta. A minha menina com 6 anos de idade falava assim, mãe, eu só quero ter uma família normal. Ela não teve uma infância normal, porque a infância dela foi ver o irmão surtado ou drogado. E a pessoa em surto, ele usa toda a força que ele tem. Porque nós temos além do que você acha que tem. A minha geladeira ele pegava como se fosse papel e jogava de um lado para o outro. Eu não podia ter mais nada dentro de casa, porque numa hora de surto quebrava tudo. Né? Então foi terrível. E várias vezes era noites de sono perdida, sabendo que ele estava nas ruas, comendo lixo, pedindo comida para os outros. Mas toda vez que ele voltava, ele falava, mãe, teve um irmão da igreja tal que orou por mim e falou uma palavra para mim. Teve um irmão que me deu roupa e me levou na igreja. Teve um irmão que comprou bombinha para mim. Sempre ele conseguiu que comer,
conseguia roupa e sempre Deus enviava alguém para falar da palavra. Para o Lucas. Ele chegou aí na igreja outras vezes, mas ele ia, levantava a mão, aceitava Jesus e voltava. Eu já nem sentia mais emoção nenhuma. Porque eu já estava tão acostumada dele ir lá, levantar a mão, chorar e no outro dia já está na mesma situação. E aí eu me lembro uma vez que eu fui na igreja de um amigo, lá do CAPS, onde ele fazia tratamento, o rapaz trabalhava lá, e vamos lá na minha igreja, que foi o pastor, ele estava com a mão fora. Aí levei ele lá. E chegando lá, ele aceitou Jesus, foi aquela festa na igreja, né? Quando uma alma se rende ao Senhor. E eu fiquei olhando aí, a moça, vai lá, meu filho. Porque eu já estava anestesiada. E por muitas vezes, pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, eu não sei como você aguenta, é muito sofrimento. Eu não sei como você aguenta, mas eu também não sei. O que eu vou te falar é o seguinte, Deus é comigo. Eu não sinto Deus, não sentia. Eu fiquei totalmente sem sentir nada. E eu falava para Deus, eu falava com as pessoas, eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto Deus perto de mim, não sinto. Mas eu sei que Ele está comigo, porque se Ele não estivesse comigo, eu não iria aguentar tudo que eu estou passando. Não iria aguentar. E um dia, eu conversando com meu filho, com o Diego, a gente estava falando a respeito de escrever um livro. E eu falei, Diego, eu vou escrever um livro. Eu estou pedindo a Deus o nome desse livro. Porque tudo que nós vivemos com o Lucas tem que servir para algo. E na nossa vida, tudo que acontece de bom e de ruim, tudo, você tira o bom. Tá péssimo, mas tem algo de bom naquilo ali. E eu falei, eu estava orando ao Senhor. E um dia, pensando no livro, veio o nome. Da maconha ao crack, do crack à Santa Ceia. Esse vai ser o nome do meu livro. Hoje o meu filho não usa mais droga. Hoje o meu filho está morando com uma menina. Uma benção, menina. Não usa mais droga. Hoje o meu filho está trabalhando. Glória a Deus. Fez um teste. Fez um curso de cuidador de idoso, eu fiz junto com ele, que tudo pegava na mão, mas o bebezinho que vai pegar na mão, vou pegar na mão. Enquanto você está engateando, o pastor não tem que pegar na mão, o irmão não tem que pegar na mão. E é assim com quem precisa. Se tiver que pegar na mão, vamos pegar na mão. Eu queria ser cuidadora de idoso? Não. Mas eu fui junto com ele fazer o curso de cuidador de idoso. E no curso de cuidador de idoso, ele percebeu que tinha um talento para a área da saúde. E resolveu querer fazer o curso técnico de enfermagem. Hoje, ele fez um teste. Na semana retrasada, o rapaz não ficou com ele porque ele fuma. Então não aceita fumante, numa clínica de repouso. E ele ficou muito triste, ele falou para mim assim, mãe, se fosse outros tempos, era a hora de eu ter uma recaída. Mas você não está em outros tempos, você está num novo tempo. Então você não pensa em recaída, porque recair é retroceder, é começar do zero. E você não vai querer isso. E ele não, graças a Deus, não teve a recaída. Passou nem uma semana, ligaram para ele de uma outra casa de repouso. Você deixou um currículo aqui com a gente, pode vir fazer um teste? E ele foi fazer o teste. E ele passou no teste e está trabalhando. É uma bênção muito grande. Mas o Lucas, quando ele entrava nas crises dele de surto, era surreal, porque ele me agredia verbalmente, ele agredia o pai, ele agredia a irmã, ele agredia quem fosse. Porque ele não estava respondendo por si. E eu tenho cicatriz, não só na alma, não só no psicológico, mas no corpo também. Não que ele tenha me batido, mas no susto. Eu me lembro uma vez que ele estava comendo e eu fui falar com ele. Eu olhei pelo espelho, era um espelho grande, então pelo espelho ele estava de frente para mim. Então quando ele levantou com o prato como se fosse me atacar, eu corri. Nisso que eu corri, eu caí. Eu machuquei meu joelho, eu machuquei meu pé, a ponto de ir para emergência, porque não parava de sangrar. Foi muito doloroso. Tinha internação que ele teve que sair de casa amarrado com corrente, igual cachorro, igual bicho. Você imagina uma mãe assistir isso, seu filho sendo amarrado e levado para um hospital com um bicho? Isso é terrível, é triste demais. Eu chorei muito, eu já chorei muito. Não só eu, minha família também. Meu esposo muitas das vezes tinha que trabalhar no outro dia, 5 horas da manhã, sair para trabalhar, mas aí a gente passava a noite levando ele para o hospital, porque tinha que internar. E ainda assim, no dia seguinte, ele ia trabalhar. E eu ficava em casa, cuidando da minha vida, cuidando das coisas, porque eu não podia mais trabalhar. Cansei de internar o Lucas e levava ele para um hospital,
Quando chegava no hospital, passava 4, 5 dias, o hospital me ligava: mãe, vem buscar porque ele está de alta, ele está bem. Eu, como assim? Gente, esquizofrenia não se estabiliza em 3, 4 dias. É no mínimo 15 dias de medicação para estabilizar. E eu ficava pensando: como assim ele já está bem? Eu chegava no hospital e estava ensinando português e matemática para segurança que ia prestar prova. Mãe, ele é muito inteligente, ele está dando aula aqui para mim e tal. Não tem o que fazer com ele aqui, ele tem que ir para casa. Saía do hospital, antes de atravessar a rua, ele já estava falando besteira. Já estava surtadinho. E eu, gente, não acredito num negócio desse. Ele acabou de sair do hospital. Já chegava em casa surtado, louco. E aí, o que ele fazia? Ia para a rua, usar droga. Porque para ele, o alívio que ele sentia na alma dele era quando ele estava no prazer da droga. Ele não conseguia entender que depois do uso da droga, vinha consequência daquele uso. Porque o amigo, quando oferece a droga, ele só fala dos benefícios. Porque quando ofereceram para ele, disseram que ele ia relaxar, que ele ia ficar calmo, que ele ia ficar tranquilo. E a consequência disso foi um surto psicótico. Não foi o relaxamento foi ele só na hora. Porque o vício, a dependência, não vem no primeiro uso ou no segundo uso. É o primeiro, o segundo, o terceiro. Acabou. Se tiver o jeito da dependência química, vai ficar viciado. Vai ficar dependente. E eu tinha medo, eu juro que eu tinha medo. E hoje, eu sou terapeuta em dependência química. Porque eu fui estudar para ajudar o meu filho. E eu não conseguia ajudar o meu filho. Era interessante, eu ficava assim: meu Deus, eu tenho uma pasta na minha casa, não sei nem quantas fichas tem, de pessoas que eu ajudei. Eu tenho depoimentos de mães que falavam: Cláudia, meu filho ficou 40 anos na cocaína. E ele teve 10 sessões de terapia com a Cláudia, meu filho está limpo, não usa mais nada. E um dia eu cheguei para o meu marido e falei assim: não vou atender mais ninguém, chega. Eu falei em lágrimas: não atendo mais ninguém, porque eu ajudo um monte de gente, o meu filho está desse jeito perdido, eu ajudo um monte de gente, se recupera, e o meu filho está cada vez pior, no fundo do poço. Como que pode isso? Passava 10 minutos, meu telefone chegava a mensagem: oi, dona Ana Cláudia, o Rafael me indicou a senhora que meu filho usa droga, eu estou precisando muito da sua ajuda. Eu respirava fundo: pois não, como é que eu posso ajudar? E eu não parava. Por quê? É o que a irmã falou dos talentos. Se Deus te deu um talento, tem que usar. E às vezes eu queria parar porque eu já não aguentava mais. Não aguentava mais ver o meu filho naquela situação. E o que eu aprendi? Que eu não conseguia cuidar do meu filho. Nós gastamos muito dinheiro com muitas internações. Eu fiz um curso, meu primeiro curso foi da Jorge Jada, uma clínica renomada da Barra. E eu pensava assim: se ele vier pra cá, ele vai ficar bom. Porque aqui o tratamento funciona. Era R$2.000 a diária. Pobre dá conta disso? Não dá. E aqui nós fizemos um plano de saúde, internamos no hospital para transferir para lá. Ficou lá 4 meses, saiu do mesmo jeito que entrou. Saiu de lá, não passou 3 dias, já estava ruim de novo. Eu, Jesus, misericórdia. O que está acontecendo? Que nada funciona. Eu não sei, não consigo mais lembrar quantas clínicas de reabilitação ele passou. Só ficava bem enquanto estava na clínica. Nós aprendemos em curso o quê? O dependente químico, para poder conseguir se livrar da dependência, se livrar da droga, do uso da droga, ele precisa aceitar que é doente, porque a dependência química não é desvio de caráter, não é ser ruim, ela é uma doença grave, não tem cura. Para os médicos, a medicina não tem cura. Ela vai matando o cara progressivamente, ela humilha. Então ele tem que entender que ele tem uma doença, que ele é impotente perante essa doença e ele precisa de ajuda. Quando ele reconhece isso e admite que precisa de ajuda, ele entra em recuperação. Então, enquanto ele não entende, não aceita, ele não vai entrar em recuperação. O pai e a mãe podem gastar a fortuna que tiver, ele não vai ajudar. É uma doença terrível. E nós gastamos, meu esposo gastou muito com internação particular, com internação público também, porque tinha que ir de carro, tinha que levar as coisas, e era dinheiro que se gastava. Então nós deixamos de fazer muita coisa, porque tinha que pagar as internações dele. E até um dia eu sempre falei para ele: meu filho, sabe como é que você vai conseguir se livrar? Quando você quiser. E tinha pessoas que falavam para mim: Ana Cláudia, não adianta. Você, a minha irmã, era uma delas.
Não adianta você ficar fazendo, porque ele não quer. O dia que ele quiser, ele vai conseguir. Isso é com Deus, é ele Deus. E o mais difícil para mim, como mãe, era conseguir aceitar. Quem entendeu já tinha entendido. Era conseguir aceitar que era deixar nas mãos de Deus e descansar. Porque o que a gente mãe faz? A maioria, né? Eu era uma delas. Bota na mão de Deus, tira da mão de Deus. Quando é que eu tiro da mão de Deus? Quando eu vou intervir e fazer alguma coisa para ajudar. Eu, como mãe, pensava, não. Porque é assim que a gente pensa. Enquanto está nas minhas condições, eu tenho que fazer. Porque a Bíblia fala aqui, esforça-te que eu te ajudarei. Então eu estou entendendo que eu tenho que fazer minha parte. Tem que comprar um remédio tal, é 3 mil reais, então vamos comprar. Ah, agora é isso aqui, então vamos fazer. Isso aqui dá certo, vamos fazer também. Tudo o que eu podia fazer, tudo que meu esposo pôde fazer para ajudar o Lucas, nós fizemos. E de nada adiantou. A única coisa que nós conseguimos é ter um alívio, porque os 6 meses que ele passava internado numa clínica de reabilitação, eram os 6 meses que a gente tinha de descanso, de poder dormir sossegado, porque sabia que ele também estava dormindo. E isso nos acarretou assim, muitos danos emocionais. Por quê? O meu menino Diego, com 18 anos de idade, saiu de casa. Para mim foi uma dor que eu sinto até hoje. Até hoje isso me dói. De ver o meu filho, depois da nossa casa pronta, ele ter o quarto dele, que é o sonho de qualquer pessoa, qualquer adolescente, ter o seu quarto. Com 4 meses morando na casa, com o quartinho dele, ele pegar um colchão, botar nas costas, mãe, tô indo porque eu não aguento mais. E embora. Para mim foi um sofrimento muito grande. E por pouco, minha filha também fez a mesma coisa. E eu confesso que eu só mudei as costas e sumi no mundo porque a gente que é mãe não consegue. Mas muitas das vezes eu falava para Deus, Senhor, não estou aguentando mais. Eu acho que eu vou sumir, vou embora para algum lugar bem longe e começar do zero sozinha. A minha vontade era pegar na Júlia e sumir, porque ela ainda é de menor e é, né, a menina. Vou pegar na Júlia e vou sumir. Mas eu não podia fazer isso. Aí cada vez que eu pensava em desistir, vi um louvor, né? No aqui está Jesus de Nazaré. Não posso largar, não posso sair do barco, o vento sopra, mas ele está ali comigo. Né? Não estava muito ruim, vi os louvores da Léa Mendonça, traz a memória, só que pode trazer esperança. E aí eu começava a lembrar das partes boas, meu filho tocando bateria na igreja, meu filho louvando, fazendo bateria de louvor. E eu é isso que eu tenho que me apegar, porque a palavra de Deus ela é fiel. Quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. E eu ficava falando, Senhor, Tu disse que meu filho viria para trabalhar na Sua obra. E ele vai trabalhar na Sua obra. E muitas das vezes eu falei, tanto para o meu esposo, quanto para ele, Lucas. Tudo que tu está vivendo hoje é um processo. E o processo que tu está vivendo hoje vai servir para salvar vidas, vai servir para tirar pessoas do cativeiro. Tu ainda vai entrar na favela, mas vai ser para contar seu testemunho. Vai entrar na favela para resgatar almas lá dentro e trazer para o reino. Porque todo sofrimento que a gente passa aqui na terra não é em vão. Não pode ser em vão. Tem que ter um propósito, porque tudo tem um propósito. Qual é o propósito? Deus gosta de ver você sofrendo? Não gosta. Mas tem um propósito. Tem um propósito. E o propósito é o quê? Servir para abençoar vidas. Eu nunca imaginei. Quando eu começo a atender alguém, que independente do que eu falo do meu filho, a pessoa fala assim, como você aguentou? Aguentei, Deus me fez aguentar, Deus me fortaleceu para que quando eu estivesse aqui falando para você. Aleluia! E foi Deus na minha vida, foi Deus da todo. Deus me fortalecia nas piores horas. Nos piores momentos, Deus me fortalecia. Um dia eu saí de casa, eu estava no dia, eu tinha que estar de obreira, estava escalada, e o Lucas simplesmente, eu já arrumada para sair, eu falei, mãe, desce aqui que eu preciso falar com a senhora. Eu desce aqui, ele mora aqui direto embaixo, porque não tem condições de morar na nossa casa, tinha que morar embaixo. E eu desci, eu falei assim, Lucas, estou atrasada. Não, meu pai também foi nem falar com ele. Eu disse, Lúcio, vem cá, o Lucas quer falar com você rapidinho. Ele, olha só, decidi, vou morar na favela, não vou mais ficar aqui, já tem uma casa lá me esperando, e é isso, decidi pra minha vida, vou mandar um carro vir buscar as minhas coisas, tem uma casa grande lá e eu vou ficar por lá. E eu falei pra ele assim, meu filho, é o que você quer? É, mãe, é o que eu quero. Então tá bom, olha só, que Deus te leve, que Deus te guarde, que Deus te traga, tá? Mas não manda carro vir buscar nada não, sabe por quê? Você não comprou nada, tudo que tem aqui foi a gente que te deu, então deixa tudo aí. Você quer ir? Pega as suas roupas e vai.
É o que você quer na tua vida? Então tá bom, sabe por quê? Deus deu uma vida para cada uma. Então a partir de hoje eu vou ver a minha, você vive a sua. E às vezes a gente tem que tomar uma atitude assim. Você vive a sua vida, eu vivo a minha vida. Porque eu te ensinei no caminho, você sabe qual é o caminho e você quer pro caminho errado, você quer para a porta larga. Então você vai para a porta larga. Eu estou indo para a igreja porque eu estou escalada, tá bom? Eu continuo te amando, mas não posso fazer mais nada. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, tá bom? Deu um beijinho nele, vai com Deus, vai na paz, que eu tô indo. Fui pra igreja. Todos os louvores pareciam uma coisa, Deus ficou comigo. Daqui a pouco uma irmã me dá um abraço. Deixa eu dar um abraço, eu lá entendo o corredor. Um abraço, eu amei, Jesus. Estou sendo abraçada pelo Espírito Santo. Porque o meu coração estava moído. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei ao Lúcio Lucas, foi mesmo? Foi? Caramba. Tá bom. Orei por ele e fui dormir. Sossegada, fui dormir. Quando foi 1h30 da manhã, eu escutei ele me gritar. Mãe, quando ele me gritou, eu fui ver, ele estava ensanguentado, todo o corpo. Eu olhei assim, o que foi isso? Ele, desce aí, mãe, por favor. O que aconteceu? Ele invadiu a favela, eu também me escondi. Quando acabou tudo, eu falei que conhecia a pessoa. Como a pessoa é lá da área lá que a gente mora, é daqui, eles me pegaram, me amarraram num poste e me cortaram todo com uma faca. A faca ficou igual um pêndulo. É porque a minha vontade era de mostrar as fotos. Ficou igual um pêndulo, me cortando de um lado para o outro. Na hora que iam atirar para me matar, alguém chegou e falou, não, solta ele. Deixa ele ir. E deixaram ele ir. Eu falei assim, isso foi um livramento, mais um livramento que Deus te deu. E ele falou assim, eu posso dormir aí em cima? Claro que não. Você vai tomar um banho, vai deitar de bruço e amanhã a gente conversa. E eu subi e deixei ele lá embaixo. No outro dia eu conversei com ele. E agora toma jeito, né? Não. Continuou mais um pouquinho. Surtado. Foi eu perturbar lá os marginais, né? Iam matar ele. Quando botaram a pistola na cabeça dele, um rapazinho falou pro rapaz, não mata não. Mata não, que ele é filho da cabeleireira da minha mãe. Deixa ele ir. Mais um livramento. Deus sempre deu livramento. Sempre. E um dia eu falei pra ele, olha só, Lucas, eu não consigo mais contar. Eu não sei, perdi as contas de quantos livramentos Deus te deu. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus, ele põe limite na água do mar. A água do mar é muita água, podia vir, arrastando tudo. Mas ela tem um limite aqui, quem dá aquele limite é Deus. É Deus. Às vezes você chega aqui em Nova Iguaçu, tá chovendo. Quando tu chega ali, uma esquina depois, tá o sol, não tem chuva. É o limite. A água só cai onde Deus permite. E assim é com a nossa vida, Deus nos dá limite. Olha, até aqui, tem promessa? Tem promessa. Deus é poderoso para cumprir, Ele é fiel, Mas se você rejeitar, você desce a sepultura sem ver a promessa cumprida. Se rejeitar a palavra de Deus, se rejeitar a promessa, não vai cumprir. Não vai, saiu da linha, pode perder. A terra prometida estava lá, o abençoado não entrou porque era para entrar, era para caminhar 3 dias, para 40 anos. E teve quem ficou para trás. Era para todos. Então tem gente que prega assim, quem tem promessa não morre. Gente, morre. Se você não estiver na presença de Deus, não vai ver se cumprir. Deus tem promessa na minha vida. Já era para eu estar em missionária nos campos aí, Mas eu nunca me posicionei como missionária. Como é que vai cumprir? Deus falou que ia me fazer uma cabeleireira como o Edson, que era a cabeleireira da Xuxa. Eu rejeitei. Eu não quis ser cabeleireira mais. Não vai acontecer. Como terapeuta, eu amo, gosto. Se Deus falar, vou te botar lá em cima, amém, estou aqui, vai acontecer. Deus nunca falou isso pra mim, não. Nunca falou, não. Eu sei que eu tenho talento, esse talento é para ser usado. Eu sei que o que eu vivi com meu filho esses 12 anos não foi à toa, é para abençoar vidas. Então eu tenho que fazer acontecer. Se eu falar para você assim, olha, Deus me prometeu que ia me fazer uma terapeuta internacional. Mentira, Deus não falou nada. Mas o que eu passei serviu para isso. Todo o sofrimento desses 12 anos serviu para eu abençoar vidas. E é isso que eu vou fazer, enquanto Deus me permitir. Né? E eu sempre falei para ele, meu filho, Deus tem promessa na sua vida.
mas só vai se cumprir se você permitir. Porque Deus, ele não invade. Ele não faz. Olha só, eu falei, vai ter que acontecer, porque se você, ele te dá o que? Escolha. Você não está na presença, você nem pode requerer nada, você já está respirando, é muito. Mas se você está na presença, se você está ali, ó, cumprindo a palavra, você pode reivindicar a palavra. Mas você tem que estar na presença. Se não tiver, não reivindica nada. Eu estou chegando atrasada no serviço, eu faltei no dia de trabalho. Eu vou reivindicar que direito. Estou toda errada. Com Deus não é diferente. Porque Ele age certo, da maneira certa. Ele põe limite com tudo. Na minha vida, na sua vida, Deus me põe limite. Aí eu estou aqui, ó, não estou na presença como Ele quer. Ele vai deixando. Se Ele quiser me trazer na dor, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Então Ele faz o que Ele quer fazer. Se Ele quiser me trazer, não, tu vai fazer isso aqui porque eu quero que tu faça. Vai vir chorando, vai vir sorrindo, não sei, mas tu vai vir. E aí vai acontecer. Certa feita o Lucas tinha 18 anos de idade. Ele saiu de casa, ele estava em crise e falou para mim assim, mãe, eu vou pro rock. Só que ele passou o dia inteiro falando que um policial ensinou a ele como se fazia para assaltar um ônibus. Que era para assaltar só o motorista, porque o restante, só o motorista, porque o restante era passageiro. Então é assim que faz. Fala para ele, ó, que só quer o dinheiro e não fazer nada com ele, porque a empresa vai devolver o dinheiro. E de quem está lá atrás é passageiro, é trabalhador, então não pode assaltar o trabalhador. Meu filho, para de palhaçada, se tu fizer isso, tu vai preso. Ninguém quer saber se tem problema não, se tu fizer isso, tu vai preso. Eu não imaginei que ele fosse ter coragem. E quando foi à noite, o Wendel saiu para ir pro rock, ele e um amigo. O amigo tinha 14 anos de idade, também usuário. Foram para a festinha, entraram num ônibus com um pedaço de madeira, renderam o motorista. Pediram dinheiro, o motorista deu dinheiro, telefone, desceu do ônibus e foi comprar água. Alguém avisaram a polícia. A polícia já veio, dando tiro de fuzil, mandou parar de correr. O que eles fizeram? Acabaram de roubar, desceram do ônibus e foram comprar água em Santo Elias. Nisso que foram comprar água, foram atrás deles. Deram um tiro de fuzil pra cima, não acertaram. Tiveram que levar. O amigo dele chegou na minha casa de meia-noite, me gritando, Ana Cláudia, Lúcia, Ana Cláudia, eu fui atender. O que foi, Matheus? Eles levaram o Lucas, e levaram pra onde? A polícia pegou ele por quê? Não sei o que ele estava fazendo não, pegaram ele no bracinho. Eu falei assim, deixa ele lá. Eu falei com meu esposo, olha só, deixa ele lá, amanhã a gente vai. Porque assim, de repente, ele acorda. Eu ainda na minha ignorância, de repente ele acorda. E deixei ele lá. Quando foi no dia seguinte, eu fui na delegacia. Ele estava numa gaiola de pássaro, bem gigante mesmo. Estava lá, não me deixaram entrar. E eu falei pro inspetor, assim, olha, ele tem problema mental, ele toma remédio. Na mesma hora ele falou assim, mãe, bateu aqui é maluco. Bateu aqui, precisa de remédio. Mas meu filho vai ficar. Ali, a gente que é mãe, que é pai, perde toda a autoridade. Teu filho passa a pertencer ao governo. Acabou. Não existe pai, não existe mãe. Acabou. E eu fui tratada como se eu fosse também uma criminosa. Eu fui com meu esposo. No dia seguinte ele foi passear. Eu não sabia nem o que era isso. Fomos lá, tivemos que pegar provas de que ele fazia tratamento no CAPS, que ele surtava, blá blá blá. Terrível. Pagar um advogado na hora. Aí a juíza mandou perguntar, vai querer levar ou quer que leve para um hospital? Se está em crise, leva para um hospital. Não vou trazer para casa em crise. Mas eu não sabia que existia penitenciária psiquiátrica. E ele foi preso para uma penitenciária psiquiátrica lá em Bangu. E eu fiquei em desespero quando eu descobri que era aquilo. Eu tive que fazer a carteirinha lá em Angra e vai eu entrar no presídio para visitar meu filho. Gente, é terrível. Você tem que ficar numa fila de presídio, comprar cigarro, porque eles fumam e se não tiver cigarro, uma briga lá dentro. E ficar naquela fila e passar por toda aquela humilhação. E eu fiquei lá, levei o cigarro, visitei. Foi um mês e meio para conseguir a carteirinha. Quando eu consegui a carteirinha, eu fui visitar ele pela primeira vez. E é muito triste ver um filho enjaulado. É muito triste você ter que dar as costas e deixar o teu filho lá no meio daquele monte de gente. Eu não sei nem o que é pior, se é uma cadeia normal ou se é uma cadeia psiquiátrica. Porque ali na psiquiátrica ele tem tudo.
todo tipo de gente. Tem gente que fura o olho do outro com caneta durante a noite, que faz coisas terríveis. Tem gente que matou pai e mãe em crise psicótica. E aí? É terrível. E passou 3 meses. E eu falei para ele, meu filho, eu não vou ficar muito tempo aqui. Mas quando você está aqui, medita na palavra de Deus, medita nas promessas que Deus já te fez. Eu sempre orava junto com ele, sempre levava uma palavra, eu e meu esposo. Quando fez 3 meses, eu estava lá e eu falei, antes de sair de lá, eu falei, você não vai ficar aqui muito tempo. Você vai sair daqui em nome de Jesus. Porque é um lugar que não conserta ninguém. É um lugar que só estraga, só piora. Infelizmente. O que ele já sabia, lá ele aprendeu mais uma metade. Quando eu cheguei lá, passando 3 meses, na hora que eu ia embora, o inspetor me chamou e falou assim, o diretor de lá, ô mãe, não vai embora não, porque o oficial de justiça está vindo aqui e você vai levar seu filho. São 3 meses. Ninguém acreditou, nem o diretor. Ele falou assim, eu nunca vi alguém sair daqui tão rápido. Tem gente aqui há 3 anos e meio esperando o julgamento, esperando a perícia. E ele com 3 meses já vai sair. Isso foi em 2018. Sabe qual que aconteceu a perícia dele? Tem 8 meses. Era para ele estar de 2018 até agora, 8 meses atrás, esperando essa perícia. Mas Deus, ele é misericordioso. Porque eu falo, é misericórdia, não é merecimento. Porque por tudo que ele fez, em crise, ou sob o uso de droga, não era para estar nem livre e nem vivo. Já era para ter descido sepultura. Teve dias de Pai de Santo ir na minha casa, me oferecer ajuda. E eles falavam assim, mãe, eu já tive um filho que teve problema de saúde assim, nada deu jeito. Essas igrejinhas aqui, ninguém resolveu. Não é pastor que vai resolver, não. Se você quiser, eu te levo no centro, te ajudo no trabalho, e o teu filho vai ficar bom, porque isso aí é espírito. Isso é espiritual, não é doença, não. E eu tinha que agradecer, porque a pessoa está ali para me oferecer ajuda. Então, com todo o carinho do mundo, eu te agradeço muito, mas a minha fé está em Cristo. E eu não posso misturar as estações. Eu nunca fiz simpatia, porque eu não acredito em simpatia, eu nunca acreditei. E eu não posso servir a Deus do jeito que eu sirvo, acreditar do jeito que eu acredito e ir lá no centro espírita. Porque a nossa crença é diferente. Eu creio diferente de você. Então isso funciona para você, porque você crê e gosta, eu não. Então eu te agradeço, mas eu não vou. Aí o tio do meu esposo é a mesma coisa, é espírita também. Falou com o Lúcio, olha, eu sei que vocês são cabeça feita, cabeça aberta, então se você quiser eu chamo o fulano aqui, faz um trabalho aqui na minha casa, pra tirar esse negócio desse menino, isso não é normal não. Isso aí não é doença não. Todo mundo viu que não era doença. Aí meu esposo veio falar comigo, Eduardo veio falar comigo assim, não, claro que não. E uma pessoa da família também que me ofereceu ajuda, porque os amigos são espíritas. Se você quiser, pode fazer aqui, eu te ajudo a comprar as coisas. Não quero, muito obrigada. Ah, mas como filho eu vou até o inferno. Eu faria, eu falei assim, não. Eu iria até o inferno se fosse para resgatar, mas eu no inferno para poder afundar, mas não dá. Como é que você vai até o inferno e fazer a vontade do cão? Não tem lógica. Né? Então a minha fé sempre esteve pautada na palavra de Deus. Né? Eu sempre pedi a Deus, Senhor, tu me deu um filho. A primeira coisa que eu fiz, consagrar no altar. Não tinha 1 mês de vida ainda, eu já estava com a minha avó, lá consagrando ele no altar. A Ana Júlia de amanhecer, eu consagrei no teu altar, eu consagrei a ti. Então eu não aceito que Satanás venha ceifar a vida dos meus filhos. Porque eu consagrei a ti, eles são teus. O dia que eu falar, vou levar, amém, glória a Deus, leva, é teu. Porque a gente sabe que Deus nos dá filho para cuidar. Mas na hora, a vida da gente pertence a ele. Então só quem tem direito de tirar é ele. Então eu sempre falei com o Senhor, se o Senhor quiser levar meu filho, leva. Mas leva para a glória. Não permita que Satanás seife a vida do meu filho. Porque ele veio para trabalhar na tua obra. Foi tu que falou comigo. É herança tua. Então eu não aceito perder meu filho para o mundo. Eu não aceito perder meu filho para Satanás. Ele foi no centro espírita e falou para mim, mãe, eu vou para Macumba. Porque na igreja da gente, eu vou para Macumba. Foi, chegou lá. Os espíritos lá que foi chamado, que ele ia fazer a iniciação para baixar ele, falou para ele, pode tirar ele daqui. Tira ele daqui porque ele não é daqui não. Ele é lá de cima, pode tirar ele daqui. Aí ele falou, mãe, porque tão revoltado que xinguei aquele demônio, tudo que é coisa, eu vim embora.
Falei, então vamos para a igreja, seus pragas do inferno. Eu pensei, agora se converte. Não tem nada, não vai para a igreja nada. Aí no dia que ele foi comigo lá na igreja lá da Monte de Barrapá, minha prima me chamou e falou assim, vamos, que o pastor trabalha com libertação, e ele tem uma unção diferente, o povo sabe lá liberta, uma coisa que eu nunca vi na vida. Eu até falei para ela assim, Rita, pastor é pastor, igreja é igreja, eu já fui com ele até na catedral, que ele falou para mim, vamos lá na catedral, mãe, que se tiver demônio vai sair, porque lá sai tudo. Ele entrou e saiu, não aconteceu nada. E aí eu falei com ele, Lucas, aí ele falou assim, mãe, sabe o que acontece? Quando eu entro na igreja, os demônios ficam lá fora. Os demônios não entram comigo, não. Então o pastor vai orar, os demônios vão ficar lá fora. Quando eu saio, eles entram. Então até ele sabia. Eu falei assim, então esse demônio tem que sair, Lucas. Você abriu a porta, você tem que fechar a porta. Porque se eu abrir uma porta, eu tenho brecha para Satanás trabalhar na minha vida, eu tenho que fechar. A responsável por fechar essa porta sou eu. O pastor vai me ajudar em oração, a irmã vai me ajudar em oração, vai na minha casa fazer oração. Mas se eu não fechar a brecha, a legalidade está aí. Né? E nesse dia que eu fui com ele lá na nossa igreja com a minha prima. O pastor Cássio estava lá, aí foi orar por ele. E realmente ele caiu no manifesto, foi a primeira vez que eu vi um rosto manifestado. E o pastor falou assim, olha, Deus me mostra que um trabalho feito com cabeça de um animal, enterrar no cemitério para ele ficar louco, andando como andarilho pela rua. E não vai ter mais volta. Hoje Deus está entrando com libertação. E eu fiquei maravilhada com aquilo, né? E daquele dia em diante, ele não teve mais aquelas crises de surto psicótico que eu tinha. De se vestir de jeitos diferentes, de assumir personalidade diferente. Continuou me dando trabalho, porque ele não tinha largado a droga. E eu fiquei, gente, como Jesus faz, não faz? Faz. Ele não ficou maluco, mas a droga ele não largou. Então eu passei ali no processo por muito tempo. Quando foi agora 8 meses atrás, ele virou pra mim e falou assim, mãe, chega. Eu chega por quê? Chega de droga na minha vida. A partir de hoje eu não uso mais droga. Eu amei, glória a Deus. Agora você vai ser liberto das drogas. Porque você decidiu. E realmente ele parou de usar as drogas. Tem 8 meses que o Lucas está limpo, sem drogas. 8 meses. E ele falava pra mim assim, mãe, eu vou parar de usar droga, mas eu ainda tenho cara de maluco. Não, você não tem cara de maluco. Você viveu tanto nesse mundo de doido que você pensa que está cara de maluco. Mas você não está. Ele hoje está, graças a Deus, gente, eu louvo muito a Deus por isso. Ele ontem foi na minha casa e meu esposo pensou que ele ia querer ficar. Ele chegou lá, ele conversou, ele jantou e depois quis ir embora. Não, vou voltar, que tem que dormir em casa. Então o que eu percebo com isso? Hoje ele entende que ele tem uma casa, ele tem que voltar para a casa dele. Em outros tempos, não, vou ficar aqui que a casa é minha também. Ia querer ficar. Mas não, ele chegou falando manso, falando calmo, não está mais com aquela agitação, né? E é surpreendente, porque foi tanto tempo esperando, que às vezes eu olho assim pra ele e eu fico, será? É verdade mesmo? Eu estou vivendo isso? Eu estou vivendo isso. A única hora no nome de Jesus, meu filho está liberto. Ele não enlouquece mais, ele não surta mais e não usa mais droga. Né? Eu louvo muito a Deus, porque a palavra dele, né, ela é verdadeira. E quando Deus diz que vai fazer, ele vai fazer. E várias foram as vezes que ele usou irmãs na igreja e falou assim, enquanto você cuida dos outros, Deus cuida do seu. E às vezes eu chorava muito, porque parecia que nunca ia acontecer. A verdade é essa. Quando a prova está demais, parece que o milagre não vai chegar. Parece que não vai chegar. Eu cheguei a falar para Deus, eu acho que não vai acontecer mais. Mas aconteceu, porque Deus ele é fiel. Né? E para a glória de Deus, hoje meu filho está bem. Hoje ele está livre das drogas. Hoje ele está livre da loucura. Para receber dele, porque hoje ele tem um entendimento. E eu falo com ele hoje, meu filho, você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Porque Deus é aquele que ressuscita sonhos. Deus é aquele que levanta o homem lá no pecado e faz grande. E é Deus não sou eu, né? Você é Deus. O pastor é doutor, ele vai te ajudar a chegar. Ele não vai te levar. Quem chega lá é você e a sua vida com Deus.
a primeira igreja. Graças ao Senhor, que eu vou dando testemunho da vida dele. Aleluia! Eu não posso voltar. Em quantos lugares Deus vai permitir que eu chegue para voltar. Em breve ele vai estar aqui. Ele mesmo não vai chegar. Eu creio. Eu passei um sofrimento. A minha família passou um sofrimento. Glória a Deus. Veio no estado que chegou. Porque mãe nenhuma gosta de ver. Não é agradável. Aleluia! Meu filho usando droga, meu filho sujo igual mendigo, andando na rua, comendo lixo. Não é agradável para ninguém. Esse foi o meu sofrimento. Mas e o dele que passou por isso? E o dele? Porque ele sofreu muito também. Ele sofreu muito quando ele pedia, por favor, você pode pagar um lanche para mim? Porque estava com fome. Quando dormia debaixo da marquise, sem saber se alguém ia matar ele na madrugada. Quando apanhava na rua, porque tem gente que bate. Quando apanhava na favela, porque queria droga e não tinha dinheiro. Então ele tem o sofrimento dele. Só que esse testemunho é dele. Eu, enquanto mãe, vou dar o meu testemunho. Né? Eu amo demais. Quem me conhece sabe quanto eu amo meus filhos. Em momento nenhum eu desisti deles. Se falar que eu não tive vontade, tive. Porque é cansativo. Cansa o corpo, cansa a alma, cansa o psicológico. Muitas das vezes tem pessoas que falam assim pra mim: larga a mão, deixa ele viver a vida dele. Deixa ele embora. Vai viver sua vida e deixa ele pra lá. Teve vezes que eu tive vontade, mas eu não conseguia. Porque eu ficava ali na palavra. Eu consagrei meu filho no altar. Eu não aceito perder ele para Satanás. Eu não aceito perder ele para o crime. Eu não aceito perder ele para as drogas. Eu vou ver o meu filho pregando o evangelho. Foi para isso que ele nasceu. Ele nasceu para levar o ídolo do Senhor. E é isso que ele vai fazer. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. E deixar uma palavra inteira.